lá. Isso aí. Bote presente lá no chat. Ok? Lindos. Características, ok? Da associação em paralelo. É uma associação residencial independente, já anotei lá, então se um queima, os outros continuam funcionando. Tome cuidado se vai ser uma associação que tem fio-fase ou não tem fio-fase, mas já adianto para você que a maioria dos exercícios de vestibular, a gente tem esse fio-fase, você vai ver aí nas questões que a gente vai resolver, tem fio-fase sim, ok? Não vai ter o que fazer. Se cortar o fio-fase, ou se o interruptor estiver no fio-fase, ele corta a energia do sistema inteiro, tranquilo, mas é uma associação lá em série divisor de tensão, aqui tensão constante. Ok? Então, se a tensão é constante, a tensão total é igual à tensão de todos os elementos que estiverem sendo ligados em paralelo, né? VN, N paralelos aí que a gente tem. Show de bola? Sem problema. É um circuito divisor de corrente. Isso significa, então, que a corrente total que você tem no seu circuito vai se dividir entre os equipamentos que estão puxando essa corrente aí para o circuito, né? Para cada um deles funcionar. Um divisor de corrente. Simon, como é que eu vou fazer para encontrar essa corrente? Eu vou usar a fórmula. Você ri. Se você isolar a corrente, você não tem V sobre R? Quer encontrar a corrente total? V total sobre R total. Quer encontrar a corrente de cada um dos equipamentos aqui? Olha lá. V sobre R. E a do 2? V sobre R. E assim sucessivamente. Saibam por que no lugar do V você não está botando V1, não está botando V2? Porque a tensão é a mesma, é constante. Show de bola? Então eu posso apenas escrever VT, voltagem total, tensão total. Ok, meus queridos? É assim que vai funcionar a bagaça. Então, V total por R total, isso é a corrente 1, isso é a corrente 2, e por aí vai. E com isso, se você substituir isso aqui dentro, você chega numa expressão para calcular a resistência total, também conhecida como resistência equivalente. Olha que legal. No lugar do IT, você vai botar V sobre R. No lugar do I1, V sobre R1. No lugar do I2, V sobre R2. No lugar do I3, V sobre R3. E vai reparar que em todos os termos, você vai ter V total, que você pode cortar. E aí só vai sobrar para você 1 sobre R total, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, ou seja, a forma da resistência equivalente. Também conhecida como REC ou R total. Como que a gente vai encontrar a resistência equivalente? 1 sobre REC, 1 sobre R1. Até aqui é o inverso, né? Porque se você reparar, lá atrás, em série, era só somar R1 mais R2, mas agora não. Agora é a soma dos inversos. Até nisso, né? 1 sobre REC, 1 sobre R1, R2, R3, e aí você já consegue perceber aqui que você tem que estar com o MMC em dia, né? Para conseguir responder os exercícios aqui maneiros, né? Tem que manter o MMC em dia aí para dar conta. Show de bola? Isso é a forma para a gente alcançar a resistência equivalente e as 3 propriedades básicas, ok?
As 3 propriedades básicas. Simon, quero falar de potência. Como é que eu sei já de cara qual é o equipamento que vai ter mais potência nesse tipo de circuito? Se você utilizar uma fórmula de potência que tem uma constante, e olhando para esse circuito, dá para perceber que a única coisa constante entre os aparelhos é a tensão, correto? É a tensão, né? Então, potência V ao quadrado sobre R. Show de bola. Vou colocar em outra cor aqui, tá bom? Já dá para você perceber que aqui, nesse circuito, se V é constante, P e R são inversamente proporcionais. Então, vai exibir a maior potência nesse circuito o equipamento que de cara tiver a menor resistência elétrica. E faz todo sentido, né? Porque se você olhar para cá, o equipamento que tiver a menor resistência, já que o V é constante, é o equipamento que vai ter maior corrente. E mais corrente, maior é o funcionamento do nosso aparelho, ok? Mais ele funciona, mais ele esquenta também. Porém, mais ele funciona. Então, a potência é inversamente proporcional à resistência elétrica, ok? Dá para a gente ter uma tomada antes aí. Simon, tem macetes, não tem? Dentro da associação em paralelo quanto à resistência equivalente. Na verdade, não é bem macete, não. É resolução de fórmula, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Dá para apagar essas propriedades? E ficou claro aí o jeito de calcular? Tá tranquilo? Na hora de ganhar tempo no exercício, né, no vestibular, por exemplo, você não ficar fazendo isso aqui, ó, 1 sobre REC, 1 sobre R1, 1 sobre R2, não precisa ficar fazendo isso, ok? Você pode usar outras formas para fazer mais rápido. Na hora que puder apagar, você me dá um toque aí? Simon, tirei foto. Pode ir. Você tá chique hoje, hein? Isso aqui, por exemplo, ó, vou colocar uma associação simples, tá? Isso aqui, ó, 2 ohms, 3 ohms e 6 ohms. Com o tempo, né, de matemática na cabeça aí, você vai estar fazendo isso aqui mais rápido, tá ok? 2 ohms, 3 ohms, 6 ohms. Amados, quer resolver isso aí, achar a resistência equivalente? 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. E ainda tomar um cuidado violento. Por quê? Porque é uma das coisas que vocês mais fazem no começo de estudo dessa matéria, é isso aqui, ó. E erra.
Porque a resistência não é 1 sobre isso, mais 1 sobre isso, e sim 1 sobre REC. Correto? Qual que é o mínimo entre 2, 3 e 6? 6. 6. Então, 1 sobre REC, 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 3. 6 dividido por 6. 1. O que nós temos aqui? 6 sobre 6 igual a 1 sobre REC. Multiplica cruzado, né? Ali a gente sabe que não vai precisar. Ou inverte os dois lados, porque eu quero REC sobre 1, então tem que inverter os dois lados. Ali também não tem necessidade. Qual seria a resistência equivalente? 1. Perfeito? A resistência equivalente, 1 ohms. 1 ohm. Perfeito? É aí a resistência equivalente. Porém, você não precisa fazer isso, né? Você não precisa fazer desse jeito. Você pode utilizar formas mais rápidas de fazer, que aqui, para números pequenos, ainda está muito tranquilo, mas depois, se eu tiver números esquisitos ou números maiores, talvez pode complicar a sua vida. Você pode encontrar a resistência equivalente desse circuito tomando ele 2 a 2, de 2 a 2 peças, né? Pegando, por exemplo, aqui primeiro, 3 e 6, e o resultado, o equivalente dos dois, pegar com o 2 lá em cima e tirar o equivalente total. Simon, mas aí vai dar trabalho demais, né? Mas é um negócio que você consegue fazer de cabeça rapidinho. Por quê? Porque quando você toma de 2 em 2, dá para ter macete, né? Que não é macete, né? Apenas resolução. Aqui, 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Qual é o mínimo entre R1 e R2? R1 vezes R2. R1, R2, tá lá. Dividido por R1, R2. Dividido por R2, R1. Inverte dos dois lados um resultado que você já sabe há 1000 anos lá na matemática, né? Que é o mínimo entre A e B, 1 sobre A mais 1 sobre B igual a 1 sobre X, por exemplo, 1 sobre Y. Você já sabe disso há 1000 anos. Que o resultado disso, ó, inverte aqui e inverte ali, é o produto pela soma. Vai falar que vocês nunca fizeram isso na matemática? O produto pela soma só vai funcionar se eu fizer com 2. Aí se eu botar um terceiro aqui, não vai dar de jeito nenhum, você sabe disso, não tem como. Né? Bota um terceiro resistor ali, né, esses 3, por exemplo, você não vai conseguir fazer produto 3 vezes 6 vezes 2 dividido pela soma. Não bate. Não dá certo. Perfeito? É para 2. E, portanto, para 2 resistores quaisquer. Tá bom? Qualquer valor. Para 2 resistores, eu tenho REC igual ao produto pela soma. Só gravar isso. Produto pela soma. E aí você fala assim, mas eu vou ter que fazer isso aqui e depois fazer o de lá. Mas você faz de cabeça. Claro, Maria Rita está perguntando se na prova aberta pode usar isso aqui. Não é macete, não. Perfeito, ela até colocou entre aspas ali. Não é macete, não. Já é a resolução para 2 resistores. É o MMC pronto. Perfeito? Qualquer prova de vestibular aceita, ok? O produto pela soma. Não precisa ficar louco com isso, não. E aí, querido, veja. De 2 em 2 são 2 contas. Lá eu faço uma só, mas você faz de cabeça, coisa que lá é difícil fazer. Né? MMC de 3 partes de cabeça é difícil, mas aqui eu faço. Produto pela soma, 6 vezes 3, 18. Dividido por 6 mais 3, 9. Quanto que é 18 dividido por 9?
Não é 2? Aí o que eu vou fazer, bonito? Pegar aqui o resultado com o outro. Como é que fica agora? 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 mais 2, 4. 4 sobre 4, 1. Resposta que a gente tinha encontrado aqui. Ô, Simon, eu Legal. não entendi. Fala, linda, qual parte? O que você chegou, acho que no 18? É 18 que você chegou? Aham. Eu usei, primeiro eu separei esses dois aqui de baixo, né? Pode-se começar com os dois de cima? Pode. Só que com o tempo você também vai ter experiência para olhar para o circuito e falar, o produto pela soma lá em cima vai ficar ruim. Porque você teria 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Aí 6 sobre 5, fica um trem ruim, né? Sempre procura fazer o produto pela soma que dê inteiro. Então, o que eu fiz, Laís? Peguei o 6 e o 3, certo? Então, produto dividido pela soma, só dos dois. 6 vezes 3, 18. Correto? Dividido pela soma. 6 mais 3, 9. Ficou tranquilo agora? Que eu falei rápido aquela hora. Não ficou assim, obrigada. E aí dá 2, perfeito? O resultado deles, que é 2, eu fiz com outro 2. Produto pela soma de novo. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 mais 2, 4. E aí a minha resposta final, 1 ohm. Legal, né? Posso fazer por aí. O segundo passo, eu podia fazer até melhor, porque também tem um terceiro macete. Só que esse macete é só para resistores idênticos, iguais. Olha o MC como é que fica. Quatro resistores idênticos. Como é que você resolve isso aqui? O que daria isso aqui? Gente, o que daria aquilo ali? Rapidão. 1 sobre REC é igual a quanto? Vai ficar tipo 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, ou não? Não, esquece ali. Acabou lá, em cima. Estou colocando aqui os nossos exemplos. Esse resistor igual a esse, igual a esse, igual a esse. Eu não sei o valor, não. Eu estou colocando apenas R. 4 resistores idênticos. Novo desenho agora, tá? 1, 2, 3, 4. 4 resistores idênticos. R, R, R e R em paralelo. Show? Eu quero encontrar a resistência equivalente. Vai ter muito exercício, Ana Clara, terceiro ano, que a resistência vai ser dado só em letra, tá? Não vai ter valor para calcular, não. O que daria aquilo ali? Aí 1 vai sobre ficar REC. 4 sobre R? Bacana, Maria Rita já colocou aqui também para a gente aqui na mensagem. Aqui não é só o mínimo R, né? Repete aqui a base, né? A gente só não vai somar aqui em cima o numerador? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4? Sim ou não? Só que eu quero encontrar o REC, né? Então, inverte dos dois lados ou multiplica cruzado. Então, quem vai ser o REC aqui? R sobre 4. Se eu tivesse colocado 3, só 3 e não 4, daria diferença? Claro, Simon, que ia ficar 3 sobre R, e na hora de inverter aqui embaixo ia ficar R sobre 3. Você reparou que se os resistores forem idênticos, o resultado final é o valor da resistência
dividido pelo número de carinhas que você tiver. Com 4, R sobre 4. Com 3, R sobre 3. E por aí vai. Então, para resistores idênticos, aguenta aí que eu já vou te dar um exemplo, ok? Para N resistores idênticos, a resistência equivalente será R sobre N, onde N é o número de resistores. Simon, me explica? Te explico. Olha lá para o desenho lá de cima. A gente começou fazendo, lá não tem nada idêntico, né? Nada idêntico. 2, 3 e 6, totalmente diferente. Mas aí a gente fez o produto pela soma para esses dois carinhas de baixo e achou 2. Daí o que sobrou para a gente agora? 2 resistores iguais. 2 ohms e 2 ohms. Você poderia jogar aqui. Ali em cima, a resistência equivalente é R, qual é o valor das resistências? 2, dividido pelo número de componentes que você tem. 2 componentes. E 2 sobre 2 dá quanto? 1 também. Caramba! Então isso aí pode ser atalhos na hora de resolver a questão? Com certeza. São atalhos para você resolver os exercícios de forma mais fácil. E aí? Muito difícil? Alguma dúvida nesses dois atalhos aqui? Sim ou não? Já copiamos aí. Gente, vocês dão uma sumida que me dá uma assustada, tem hora. Tô aqui, Simon. Meu Deus, eu faço uma, duas, três perguntas, ninguém fala nada. Que misericórdia, parece que vocês sumiram. Foi tudo almoçar. Podemos fazer um exemplo? Quero saber se pode apagar. Ô, Simon, no caso, esse N seria o que mesmo? N, o número de resistores que você tiver idênticos. Entendi, obrigada. Anota aí, hein? Simon, eu tirei print, tá? Muito bom. Então, vou sentar a borracha aqui, hein? Amados, exemplo, tá? Showzinho? Tá aí, ligados aí na nossa DDP, né? Vamos colocar só dessa forma. Falei para você que é muito comum aparecer só isso, tá? Ó, A e B representando os terminais do nosso circuito. Nós temos aqui 3 resistores, esse carinha que a gente vai chamar de R, perfeito? Nós temos um segundo carinha que a gente vai chamar de 20 ohms e um terceiro que a gente vai chamar de 15 ohms. Show?
Dados do nosso problema. Existe uma corrente aqui, ó, de 0,3 ampere. Só para não ficar muito coisa. Tá dando para ler direitinho? 0,3 ampere? Está? Sim, está. Sim. E aqui uma corrente de 0,8 ampere. Show de bola? Tranquilo? Eu vou chamar aqui em cima de corrente 1, aqui embaixo de corrente 3, tá show? E o que eu vou pedir para você é justamente tudo que está de verde. Quanto vale a corrente 1? Quanto vale a corrente 3? Quanto vale a resistência ali? Quanto vale a tensão total, ó, AB, VAB? E qual é a potência em cada um dos elementos? Ficou claro? A pergunta é tudo isso que está em verde. Quanto vale I1, R, I3, VAB, a potência? Desculpa, tem mais uma pergunta. A corrente total? Desculpa, tem outra. A resistência equivalente. Tudo que está em verdinho. Mistério. Alguma ideia produtiva aí para nós? Aquela famosa ideia por onde começar? Uma coisa importante da gente notar é que a tensão AB, a tensão total, ela é constante em todos os equipamentos. E ela é de suma importância para a gente calcular o resto. Porque se eu quero saber a corrente 3, é V sobre R. Se eu quero saber a corrente 1, é V sobre R. Ok? Se eu quero calcular a resistência total ali, você ri, eu preciso da corrente total e da tensão total. Então, é interessante notar, Maria Rita me perguntou, é interessante notar que o VAB é a forma imprescindível aí da gente começar a questão. Maria Rita perguntou, Simon, 0,8 ampere está saindo do sistema em paralelo? Tá saindo. A setinha dele está nessa linha aqui fora, tá bom? Tudo que estiver fora dessa caixinha está saindo do sistema em paralelo. O que representa esse 0,8 ampere para a gente? Está ali por causa de quê?
Essa corrente que fica andando no fio fase ali, o que ela simboliza para a gente? Que corrente é essa? O I total? Muito bom. Então, primeira resposta, corrente total, 0,8 ampere. Parabéns. Já temos a corrente total. Então, eu sei que esse 0,3 faz parte dela. Tem 0,5 para dividir aqui. Tem alguma coisa que dá para a gente encontrar nesse ramo do meio? Que me parece o ramo mais completo, né? Tem R e tem I. Dá para encontrar a voltagem? O REC. A voltagem? Vou chamar de 2, tá? R vezes I, não é isso? Você ri. A resistência ali é 20 e a corrente é 0,3. 20 vezes 0,3, a mesma coisa aqui, 2 vezes 3, 6 volts. Essa voltagem, ela está só aqui ou está em todos? É a mesma para todos, né? Porque está em paralelo, não é? Então, V2 é a V total. Com isso, mais uma resposta. Qual é a tensão entre os terminais A e B? VAB, 6 volts. E com V total e I total, o que dá para achar? O que a gente acha com V total e I total? Galera, Repete a pergunta, Simon, por favor. o que a gente consegue calcular com V total e I total? Olhando para a fórmula, né? Você ri. O R. O R total. Então, quem é a resistência total equivalente? V por I total. V total é 6. O I total é 0,8. Quanto que é 6 dividido por 0,8? 7,5. 7,5 ohms. Então, quem é a resistência equivalente? 7,5 ohms. Nossa, Simon, já está dando para pegar as manhas aí. Legal. Aí agora dá para achar a potência? Ainda, de todo mundo, ainda não, porque a gente ainda não tem a corrente que passa aqui no 1 e a resistência, e não tem a corrente que passa aqui no 3 e a corrente que passa no 3. Só que a gente vai encontrar ela agora. Por quê? Porque eu já tenho a tensão aqui, que é 6. Já tenho a tensão aqui, ó. De boas. Então, qual é a corrente que passa aqui em 3? Vamos lá. A corrente 3 é V por R. 6 volts dividido por 15 ohms. Quanto que é 6 dividido por 15? Dá 0,4, né? 60 por 15 é 4. 0,4. Legal. 0,4 aqui embaixo. Com 0,3 aqui em cima dá quanto? Conversa comigo. 0,4 com 0,3, 0,7. Como a corrente total é 0,8, o que sobra aqui para a corrente 1? Ô, Simon, você vai querer que multiplica 0,4 com 0,3 com o que mais? Não,
Só somar. A corrente total não é dividida em 3 partes? Aqui no meio 0,3. Aqui embaixo deu 0,4. Então, a corrente 0,4 com 0,3 já está dando 0,7. Concorda? Para 0,8, que é o total, está sobrando 0,1. apenas 0,1. Muito bom. E agora, para fechar, eu tenho a corrente 1 e a voltagem, que é 6. Então, dá para achar aquele R lá em cima, lá, o R1, que é V por I. Qual que é a voltagem? 6. Qual que é a corrente lá em cima? 0,1. 6 dividido por 1 é 6. Por 0,1, 60. Caraca! E acabou. Que eu vou deixar um problema para você, né? As potências. PVI. Se você quiser, V vezes I, você tem a voltagem e a corrente em todos os elementos. Esse é um exercício que não é diretão, igual os de fixação que começa, né? Ele é um pouquinho trabalhado a mais, mas perceba, eu comecei pelo lugar que tinha todos os dados. Achei V, compus os Vs. Com V total e I total, fui para o REC. Com o V e com a corrente, achei a corrente. Com o que sobrou, tinha a corrente de cima. Com o V, achei o R. E tá aí o resultado. Tira um print que está faltando segundos para o Zoom fechar. E aí você entender esse problema depois.